no ar o Pop Doc Podcast, o seu podcast semanal de música pop. Hoje já estamos aqui em clima carnavalesco, afinal de contas estamos iniciando, né? Terminando janeiro, iniciando fevereiro. Mas finalmente, né? Porque janeiro demorou. Não, mais um dia de janeiro, mais um dia de janeiro. Mais um dia de janeiro, igual a música da Ludmilla. Mais um dia de janeiro, mais um dia de janeiro. Antes da gente começar com o tema, uns recadinhos de sempre, né? Segue a gente nas redes sociais, @DocPopcast. Ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum episódio. Classifica o podcast, segue nas plataformas de streaming. E, se você puder, apoia a gente aí com qualquer valor, porque a gente precisa pagar as capas, a edição e fazer esse podcast continuar. Hoje, a gente vai falar justamente sobre... Estamos em clima de carnaval, né? Então a gente vai falar do gênero que compõe o melhor carnaval do Brasil, a Louca. Mas é mesmo, a Louca não. Eu não discordo não, tá? É o melhor carnaval do Brasil. Se tiver alguém aqui de Recife, Olinda, eu peço desculpas, mas é a verdade. Estamos falando do Carnaval de Salvador. Então hoje a gente vai falar das divas da Axé Music. Eu acho engraçado falar disso de carnaval. Acho que todo carnaval tem seu valor, com toda certeza, mas eu ainda não conheço de Olinda. Me levem pra lá, tá? Quero conhecer, tá? Só conheço de Salvador, e por isso que o dele eu defendo. Eu acho que a gente tem que fazer essa tour nacional, cada ano, passar o carnaval em um lugar, e aí a gente depois fazer uma votação e decidir qual é o melhor. Eu peço desculpas, eu jamais passaria o carnaval em qualquer outro lugar que não fosse Salvador. Quem discorda, por favor... pague minha passagem. Exato. Que aí eu vou poder falar com propriedade sobre outros carnavais. E vocês esqueceram também de comentar que estamos aqui com um convidado, né? Xande Santana. Ai, que ótimo. Entendi, eu só faltei um episódio esse ano igual a você. Entendi. Eu sou convidado, você é tão convidado quanto eu. Ele tá debochando de você, que tá amigo. Aqui presente, é né? Saudade. Tá bom. Saudade. Não, mas eu queria, antes de começar o episódio, eu queria pedir pros nossos ouvintes o seguinte, porque eu vi que no último episódio saíram ratos dos buracos, dos bueiros, que eu não sei da onde. Comentou tanta gente, fez tanto sucesso o nosso episódio de pop latino. Então eu queria que, ao invés de toda vez a gente ficar pedindo aqui pro comentar nas nossas redes sociais, eu queria pedir pra você que está ouvindo esse episódio, compartilhar com um amigo que talvez goste de axé, ou que goste das divas do axé, e falar assim, eu acho que você vai gostar desse podcast, amigo. E manda o link no WhatsApp. Só isso que eu peço. Gostei da ideia. E pior que é verdade, gente. No último episódio aí a galera resolveu engajar e ir lá no Instagram, nosso Instagram é @DocPopcast, e foi comentar na arte, e vocês hablaram bastante. Passado com isso, a galera. Amamos. Só escrevendo textão, escrevendo parágrafozão gigantesco pra poder falar e comentar um pouquinho sobre o pop latino. Caso você não tenha escutado, corre lá no episódio passado. Mas, bora falar sobre o pop brasileiro, né? Que envolve axé, com toda certeza. Sim. A Axé Music, pra quem não sabe, ela surgiu ali nos anos 80, na década de 80, na verdade, durante as manifestações populares do Carnaval de Salvador. A Axé Music em si, ela mescla diversos gêneros, né? A gente tem um pouco de frevo, reggae, samba duro, ritmos do candomblé, tem o pop rock, ijexá, enfim... E então cada artista de axé, ele também tem um pouco ele segue meio que uma vertente, então eles têm sonoridades ali que são parecidas, mas que também são muito diferentes. E eu acredito que o auge do axé foi ali no final dos anos 90, também no início dos anos 2000 a gente teve ali muitos artistas fazendo bastante sucesso nacionalmente, e hoje em dia isso não acontece tanto, né? Então muita gente critica critica não, muita gente comenta que o axé teria morrido. Não concordo. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação. Por exemplo, eu não concordo porque, quando a gente para pra pensar agora, com toda certeza é uma exceção, é uma exceção não, foi uma coisa que aconteceu agora, esse ano, a gente vai falar dela daqui a pouco, que é a Ivete, ela acabou de lançar uma música aí que foi hit de carnaval. Eu sinto que, com o passar dos anos, o que aconteceu com o axé, que ele teve esse boom, com toda certeza, acho que grandes expoentes da Axé Music surgiram ali nos anos 90 pro início dos anos 2000, mas a sensação que eu tenho é que ele se adaptou, sabe? Eu acho que sonoramente ele não é mais igual ao que ele era feito ali no início dos anos 2000, e agora como a gente vê ele, a gente tá vendo essa nova, entre aspas aqui, essa nova Bahia, tenho sabe? Essa impressão, essa opinião. As pessoas discordam, mas eu tenho essa opinião. Eu senti que, sonoramente falando, o axé ele se adaptou e tá bebendo de outras vertentes e tá se tornando
sei lá, tá crescendo de uma maneira diferente. Eu não acho que ele tenha morrido, não. Eu acho que o que as pessoas esperam do axé, na verdade, é aquela coisa, sei lá, babado novo, no início dos anos 2000, início da carreira da Ivete, e Banda Eva e os Caralho a 4, e hoje em dia não necessariamente é isso que tá sendo produzido a partir do axé. Eu acho que a sensação que eu tenho é essa, eu não sei o que o Levi acha. Eu acho que faz parte da evolução da humanidade, sei lá, da música como propriamente dita, porque quando a gente para olhar um gênero ao longo das décadas, por exemplo, o pop não é a mesma coisa. Cada década vai se transformando. O funk não é a mesma coisa. Ou então qualquer gênero musical que você vai pegando ao longo das décadas, ele vai mudando, vai adaptando, vai incorporando certos ritmos, certas batidas, e eu acredito que o que aconteceu com o axé foi justamente isso. Ele vai incorporando outros elementos, mas ele não deixa de ser axé em momento algum. Além disso, a questão sobre o axé morreu ou não morreu, definitivamente pra mim, acho que é bem claro que não morreu, mas eu acho que o que acontece de tempos em tempos é que nacionalmente, no mainstream, algum gênero ele é exaltado. Então a gente teve aí o auge do pop, a gente teve o auge do axé, o auge do funk, do brega funk, do sertanejo. E ao longo do tempo isso vai acontecendo. Então, triste o adulto, que agora a gente já pode falar adulto, que nasceu ali nos anos 2000 e não viveu o auge do axé dos anos 80 e 90, mas, ao mesmo tempo, não dá pra dizer que o axé morreu. Por outro lado, eu acho que existe sim uma lacuna de novos artistas da Axé Music fazendo muito sucesso nacionalmente. Por exemplo, a gente tem Ivete aí que tá com 51 anos, Daniela já tá, acho que ela tá beirando 60, não tenho certeza, mas assim, a gente tem os grandes artistas da Axé Music que estão envelhecendo. Então existe de fato uma preocupação de quem vai levar os trios a partir daí. Quem são esses nomes que nacionalmente conhecidos, sabe? Então eu entendo nesse sentido quando algumas pessoas se preocupam com essa questão, porque realmente, em termos de projeção nacional e de renovação de artistas, a gente carece. São poucos. Poucos. Sim, são poucos. Eu acho que uma coisa que me chama atenção, principalmente quando o assunto são gêneros, e principalmente quando a gente pensa no axé, que ele é um gênero proveniente que veio, né? Veio da Bahia. Quando eu olho pra geração atual, a sensação que eu tenho é que eles não têm interesse... Sabe quando você olha pra um gênero da sua terra, digamos assim, você é um artista, sei lá, do Rio de Janeiro, você é um artista de Goiás, você é um artista de qualquer lugar do Brasil. Quando você olha pra sua terra e você vê qual gênero que tá emplacando grandes hits nacionalmente falando, e você segue o caminho desse fluxo, a sensação que eu tenho é um pouco dessa, sabe? Quando a gente para pra pensar em novos artistas, por exemplo, todos os nomes que a gente vai citar aqui de divas são divas que vieram da Bahia e que quando eu paro pra pensar em artistas atuais, baianos, que são novos, sabe? Que estão crescendo agora, que estão fazendo hit agora, que estão crescendo, fazendo sucesso agora, todos eles estão indo pra uma vertente mais do pagodão baiano, por exemplo, sabe? Às vezes é um lugar dos próprios artistas estarem olhando pro movimento que tá acontecendo de consumo de música. E às vezes também um pouco, talvez, aí é uma reflexão que nunca vai ter uma resposta fixa, talvez haja esse um pouco de desinteresse de ser um grande artista da Axé Music, porque vê que, sei lá, por exemplo, o pagodão baiano do Canalha tá super estourando, sabe? O pagodão do Atocha tá crescendo a beça, aí o pagodão do GG da Bahia tá crescendo pra cacete. Então, acho que às vezes tem um pouco desse lugar também do próprio artista olhar e pensar, tipo, tá, qual gênero eu quero fazer, qual gênero eu quero produzir, não só pro lado artístico, mas também pro lado de que o público tá consumindo, sabe? Acho que também pode ter um pouco desse viés aí. Ao mesmo tempo que eu, Alexandre, estou falando da minha opinião, enxergo isso também como uma renovação. Principalmente de rosto e de formato. Quando a gente pensa nos artistas da chamada Nova Bahia, que não por muita gente não são considerados, né, dentro da Axé Music, mas eu vejo muito de Axé Music em, sei lá, Raquel Reis, em Lued de Luna, quando eu ouço Banho de Folhas ali pra mim é Axé Music. Então, até que ponto o axé não se renova e tá carecendo de novos nomes, ou até que ponto virou outra coisa, e enfim, acho que é uma discussão abrangente aí, que envolve vários fatores, e eu entendo argumentos de ambos os lados. Mas, vamos falar das divas do axé, né? Bora indiscutivelmente falar da divas do axé. Não tem como não falar da maior, assim... Arrisco dizer que talvez seja a maior cantora do Brasil em termos de alcance e de hits e de longevidade. Eu bato esse martelo assim com tranquilidade. Eu acho que, principalmente depois
Eu e o Santana, a gente teve a oportunidade aí de estar no Festival de Verão que aconteceu nesse final de semana em Salvador. Inclusive, o festival tava bonito, parabéns, tava uma delícia, tava enorme o espaço, cruz credo. E o show da Ivete, puta que pariu. Tipo, não é bizarro o que essa mulher faz. Ela tá aí comemorando 30 anos de carreira, fazendo show em estádio, sabe? 30 anos de uma coisa que é difícil você ver hoje em dia, sabe? Ela é consolidada, é uma carreira sólida, de nome respeitado durante 30 anos, que faz shows durante 30 anos e ela arrasta multidões quando ela tá no palco fazendo um show. É tipo, surreal. Pra mim, eu bato o martelo com tranquilidade que Ivete Sangalo é a maior cantora que a gente tem, assim, nacionalmente. Ela consegue uma coisa bizarra, um feito bizarro, que em 2024 você conseguir... E durante toda a carreira dela, na verdade, você conseguir abraçar todos os públicos. Né? Ela consegue segurar criança, adulto, pessoas mais velhas, enfim, todos os gêneros, enfim, tudo possível e impossível. É muito bizarro isso, e você vê que tanto que todo ano de Rock in Rio aparece o mesmo debate do tipo, não acredito, mais uma vez Ivete vai se apresentar no Rock in Rio. Mas aí ela se apresenta e você fala, realmente, muito melhor do que qualquer outro internacional aí que não fazia sentido nenhum. Exatamente. Então acaba que ela consegue segurar, gente. Eu fui no show do Maracanã, né, agora que o recente, e realmente, assim, é algo impressionante. Quem nunca viu Ivete Sangalo, se existe essa pessoa ao vivo, inclusive a minha cunhada foi comigo no show do Maracanã, ela nunca tinha visto, ela tem 30 e poucos anos, e nunca tinha visto Ivete ao vivo. Eu falei, gente, como existe ainda um brasileiro que nunca viu Ivete ao vivo, né? Porque Ivete já cantou em todos os buracos possíveis do Brasil. E aí, eu falei, cara, será que eu vou gostar? Não sei o que. Eu falei, cara, eu acho impossível você sair de lá sem gostar. Cara, quando a gente saiu do show, ela falou, agora eu entendi por que a Ivete Sangalo é a Ivete Sangalo. É meio que essa sensação, assim, não tem como você sair do show dela e não gostar. E se você não gostar, cara, o problema tá literalmente com você. Porque tem alguma coisa muito errada. Um dos casos raros de artista que faz a plateia cansar. Ela tá lá pulando, cantando, e você já tá todo acabado, com a coluna doendo. Eu não sei como ela consegue. E é isso. Uma coisa assim de ao vivo, eu acho que é uma coisa que é crucial aqui no Brasil quando a gente fala de artista. Eu acho que são poucos artistas que conseguem, dentro de um ao vivo, dentro de um show presencial, mover multidões da maneira que ela faz, sabe? Eu acho que a sensação que eu tenho, inclusive, quando eu paro pra pensar nela, no domingo teve o show no Festival de Verão, teve o show do Léo Santana, e eu achei ele um expoente masculino nesse sentido muito forte. Porque eu vejo muito poucos homens, sabe, fazendo isso, tendo essa capacidade de mover multidões e literalmente, sabe quando o artista vira pra plateia e fala assim, galera, todo mundo olha pra esquerda e vai pra esquerda e todo mundo vai? Eu acho que é uma coisa que nem todo artista tem a capacidade, a magia de fazer. E aí eu trouxe o Léo Santana justamente por causa disso, porque eu acho que ele é um expoente masculino num contraponto óbvio, dando aí cada um dos seus pesos, suas medidas, mas eu acho que ele é um expoente masculino quando o assunto é mover grandes multidões. E parar pra pensar que a Ivete Sangalo, ela tá aí desde, sei lá, 93, que foi quando ela começou, dentro da banda Eva. E eu acho engraçado, inclusive, porque quando eu comecei a conhecer a Ivete Sangalo, eu lembro, assim, início dos anos 2000, as primeiras vezes que eu escutei Ivete Sangalo, era justamente ela dentro da banda Eva. Ali em 97 tem o famoso lançamento do álbum ao vivo da banda Eva. E sempre que eu escutava, eu não reconhecia como Banda Eva. Eu já entendia como Ivete Sangalo, porque eu associava sempre a cara dela, sempre a voz dela cantando. Então, desde quando eu conheci ela ali nos anos 2000, que foi mais ou menos quando eu comecei a escutar algumas músicas tocando, tanto em rádio, às vezes ver clipe também passando na televisão, tinha assim o nomezinho Banda Eva ali do lado, mas era sempre a cara dela que me vendia, sabe? A voz da Ivete que conversava comigo, eu falava, não, essa cantora aí, sabe? Eu nunca era uma banda, de fato. Eu acho que isso é muito uma característica das bandas dos anos 90 da Axé Music, porque na verdade eram blocos que viraram bandas, e todas as bandas eram comandadas por um vocalista muito marcante. Então a gente não teve só a banda Eva, teve, por exemplo, a banda Cheiro. Verdade. A gente teve o Babado Novo depois com a Cláudia Leite, enfim, tem inúmeros exemplos, assim. Então é realmente uma característica das bandas de axé, das grandes bandas de axé dos anos 90. E que se perpetuou, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Babado Novo tá com Mari Antunes. Aí a gente tem o Cheiro de Amor, não sei com quem tá, mas enfim.
E aí, cada banda, esses vocalistas vão se renovando e se tornando caras novas e depois artistas solos. Todo mundo segue esse caminho, né? É meio que um girl band baiano, né? Você faz uma girl band, depois você sai carreira solo. Sai carreira solo, isso. Aí a banda continua e alguém assume ali no lugar os vocais. A Ivete é meio que uma... A gente fala muito da longevidade da Shakira, mas a Ivete tá no mesmo patamar, assim. Ela surgiu em 93, ali vendendo discos físicos pra caralho. O ao vivo da banda Ébano vendeu 2 milhões de cópias em solo nacional. E aí depois ela passa pra era de downloads digitais, downloads pagos. E ela se torna recordista ali também em vendas de DVDs lá em 2008, 2007. E agora, na era dos streamings, ela tá com top 10 aí no Spotify. Então, ela realmente transcende eras, né, da música. Só por curiosidade, só pra fechar o assunto, o Cheiro de Amor que o Santana tava comentando agora, a atual vocalista deles é a Vina Calmon. Ela se tornou vocalista deles em 2015, tava na ponta da eu acho. E agora ela ainda tá lá. Não, o que eu acho mais incrível da carreira da Ivete é justamente isso. O quanto ela conseguiu se manter no auge durante os 30 anos de carreira e o quanto ela foi se adaptando às mudanças que o mundo trouxe para ela, né? Então, a gente vê... São poucas as artistas e quando a gente fala poucas, eu falo mundialmente falando que consegue esse feito. O show dela no Maracanã, quando você para ver agora, o que ela trouxe, até de inspiração da Renaissance mesmo, de turnês internacionais, o que ela trouxe de voar, de captação de imagem, os telões, balé, enfim, todo o conjunto, você consegue ver que é uma artista que ela não fica na zona de conforto. Ela o tempo inteiro ela tá se desafiando e muda pra streaming, e muda pra DVD, e muda pra não sei o que. Você vai vendo a evolução dela ao longo da carreira e eu acho isso muito legal de acompanhar. Outra artista que eu coloquei aqui, né, que não é à toa considerada a rainha da Asha Music. Eu amo ela, pago muito pau. Assim, quando eu era mais novo eu não gostava muito dela não, mas aí eu fui descobrir Por que não? Não sei, eu acho que algumas pessoas têm essa impressão de que ela é muito... É porque a Daniela Mercury é uma leonina, né? Leonina nata. Ela é over, um pouco over. E aí... não sei, isso não é muito bem recebido por algumas pessoas. Não sei, algumas pessoas acham que tem a impressão de que ela é chata ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que eu fiquei com essa impressão no comecinho ali, quando eu era mais novo, criança. Uhum. Mas aí eu fui no show, me apaixonei por ela é maravilhosa. Eu acho que é um exemplo de como artistas do axé, eles estão dentro de um gênero que, obviamente, tem similaridades, mas ao mesmo tempo é marcado por também diferenças. E a Daniela Mercury, ela vem antes da Ivete, ela surge na década de 80 ainda, no final da década de 80. E ela tem uma escola, assim, que você percebe que tem muitas diferenças marcantes e as duas são excelentes no que fazem, entendeu? Sim. Eu sou apaixonado pelo show de Daniela, ela também fez, na minha opinião, o melhor show do domingo no Festival de Verão. Eu assisti depois aqui pelo Globoplay, porque eu não fui no domingo, mas a galera, todo mundo elogiou. Ela tem uma voz muito marcante, a voz da Daniela Mercury é uma coisa, assim, absurda. E eu gosto muito da forma como ela traz consigo os blocos afro, né? Assim, ela exalta, faz questão de... porque faz parte da cultura dela. Pertence... ela também tem um pertencimento ali. Você está falando que a cor dessa cidade é da Daniela Mercury? Então, é uma polêmica de Twitter, é uma polêmica. Não é nenhuma polêmica de Twitter. Eu acho que quando o debate das questões raciais ele se aflorou na internet... E a gente vai falar da Asha Music, que de fato é um gênero que sofreu com apropriação e que o dinheiro circulou. Eu acho que o grande problema da Asha Music é que principalmente o dinheiro circulou na mão de empresários e artistas brancos. Inclusive fica aqui a indicação para quem quiser assistir o documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar, na Netflix. Esse documentário não é impecável, não é perfeito. Tenho várias críticas a ele, mas ele dá uma noção assim, de como a Asha Music surgiu, de como ela foi se transformando. E fala um pouco dessa questão do dinheiro ter realmente circulado na mão ali de um grupo pequeno de pessoas, brancas principalmente. E aí, acho que quando o debate sobre a apropriação cultural no axé se aflorou, muita gente veio trazer realmente o fato da maioria das cantoras serem brancas, isso aí é indiscutível. E aí muita gente fala, mas Daniela se apropriou, não sei o quê. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com esse ponto de vista. Eu acho que ele é muito reducionista da carreira dela. Eu acho que como ela já... Inclusive, recomendo também o Roda Viva, de Daniela Mercury, que dá pra ter uma dimensão do que os blocos afro significam pra ela enquanto pessoa, enquanto artista. E de onde ela parte. É muito simplista a gente reduzir de maneira, tipo, até... Eram outros tempos, outra época, e obviamente que até hoje, né, rostos brancos são, de fato,
privilegiados no sentido de terem mais oportunidade de acesso, mas eu não acho que seja essa... a Daniela é talentosíssima, não acho que seja... Se não fosse ela, talvez fosse uma pessoa menos talentosa. E, para além disso, não acho que ela entra nessa questão de ela simplesmente bebeu disso e se apropriou. Não acho que é por aí. Acho que é um outro rolê. E também não tô dizendo aqui que ela não, como pessoa branca, também não tem responsabilidade sobre isso. Eu acho que também não é isso. Mas... Eu acho que eu concordo com você e eu entendo o seu ponto, porque eu acho que ela, em momento nenhum durante a carreira dela, ela resolveu se afastar no sentido de não trabalhar junto com, sabe? Eu acho que, assim como você para pra pensar, por exemplo, sei lá, no show de domingo agora, que ela levou pro palco o pessoal do Ile Aie, eu acho que ela nunca foi o tipo de artista que tocava uma música, que falava de uma vivência da qual as pessoas que estavam ali naquela vivência não estavam presentes junto com ela, sabe? Eu acho que, quando eu paro pra pensar, principalmente quando o assunto é Axé Music, e talvez uma divergência que eu sinto com relação à carreira dela, com a relação da Ivete, talvez seja essa. A proximidade da qual eu vejo que a Daniela se manteve dos blocos afro e dos blocos de rua, principalmente de Salvador. Eu acho que isso é uma coisa que é uma diferença pra mim muito grande, sabe? Quando eu paro pra pensar em Ivete, que ela estourou, foi pro mainstream, explodiu, foi pra fora e tudo mais, é uma escolha de carreira, e eu acho que a Daniela fez uma escolha diferente, sabe? De se manter, exatamente, de fato, próxima do povo dela e construindo junto com eles, sabe? Eu acho que essa questão do junto com é o que faz a diferença pra mim. Não que a Ivete não construa também, mas, sim, como exatamente. eu falei no comecinho, são vertentes. Eu acho que, inclusive, tem uma questão meio que geracional, porque a Daniela e a Margareth Menezes, que a gente vai falar também, elas surgiram nos anos 80. A Ivete já é do 90, entendeu? Acho que também tem essa questão ali, porque eu acho que a music ele engloba várias coisas. Sim. Vários gêneros. Se for para pensar que os blocos afro, a maioria deles estavam surgindo justamente da década de 80 para trás, vamos botar dessa forma, eu acho que é plausível pensar que é geracional, tipo, de uma artista que nasceu e que explodiu justamente nesse período em que os blocos afro estavam tão fortes, assim, eles sigam juntos, assim. Então, recomendo muito vocês assistirem o show de Daniela, porque é belíssimo. Ela tá sempre inovando também. Daniela fez várias revoluções no trio elétrico. O trio elétrico dela é daqueles de 2 andares, né? Que tem o balé em cima, a banda embaixo. Então, ela tá sempre trazendo coisas novas no show. Vale muito a pena. E recomendo também... eu recomendo pra qualquer pessoa que vem pra Salvador curtir o máximo de pipoca possível. Porque eu acho que essa é a experiência máxima do carnaval. Mas eu gosto muito também do bloco de Daniela. Acho incrível. Então, fica aí a dica. Fica a diquinha lembrando pra que quem for viajar. Uma coisa curiosa sobre a Daniela foi que ela assinou o contrato depois dela lotar o MASP, né? Que quase derrubou o MASP em 92. Diz que o show reuniu 30 mil pessoas e aí os representantes da Secretaria de Turismo de São Paulo ficaram tão preocupados com a estrutura do museu que tiraram ela do local. E aí ela foi contratada e lançou o Canto da Cidade em 92 e vendeu também mais de 2 milhões de cópias. A gatinha moveu multidões, né? Queria ter estado lá, mas eu não era nem nascido. Tem isso, né, amigo? Primeiro tem que estar vivo, né? Já que a gente falou de Dani, né, não tem como não falar de Maga, nossa ministra da Cultura, Margareth Menezes. Que outra que começou aí também, ela começou, na verdade, como atriz, Margareth, o que pouca gente talvez saiba, tem essa noção. E aí, em 86, ela começou a carreira musical e logo em seguida ela gravou, né, a famosa Faraó, Divindade do Egito, que explode e que até hoje qualquer um canta. Não tem ninguém que você diga eu falei Faraó e não responda, né, ei Faraó. Faraó! Pode deixar, eu respondo. E... quase que a Beyoncé também respondeu. Exatamente. Né? A Beyoncé tava aqui a Beyoncé tocou, né? Faraó, Divindade do Egito. Aqui no Clube Renaissance. Então até Beyoncé respondeu em Faraó. Era meu sonho ver a Beyoncé respondendo isso. Logo a Beyoncé, né? A gatinha que foi expulsa do Egito. No fucking shade! Pra quem não sabe dessa história aí, a gatinha resolveu cantar Ave Maria dentro de uma... pirâmide. Dentro da pirâmide lá, não foi isso? Um monumento foi. No Egito. E a galera de lá não gostou muito não, né? Até porque, né? Não são católicos, né? Pra quem cantar Ave Maria dentro da porra...
Caralho, Beyoncé. É o jeitinho dela. Uma coisa curiosa sobre Margareth Menezes é que ela teve aí uma carreira internacional de prestígio. Ela lançou, inclusive, o Eligible, que reuniu... Ela lançou 2 discos e depois ela lançou o Eligible pra tentar esse mix aí internacional. E o álbum foi bem recebido nos Estados Unidos e no Japão. E ela ganhou, inclusive, um videoclipe específico para lançamento na Inglaterra, enfim. E chegou ao topo do Billboard World Albums nos Estados Unidos, permanecendo durante 11 semanas. Então, quando a gente fala de carreira internacional, Maga tá aí também. A gatinha Ela tem. Sim. Tem nomes. E falamos de personalidades, a gente falou da personalidade da Daniela Mercury. Eu tive a oportunidade de conhecer Margareth Menezes, não sei se vocês já tiveram, mas ela é um amor, é uma querida. Ela onde, amigo? Ela é muito fofa. Ela fez show dos famosos lá no Domingão. E aí, verdade. ela é muito, muito, muito querida. Tipo, sabe, uma pessoa que você vê que ela é fofa, sabe? Que ela é, tipo, tímida, ela é bem tímida, simpática e fofa. Ela é exatamente isso, assim, dá vontade de você pegar, botar... Eu não tinha essa percepção de fora. Aí, quando eu conheci ela, eu falei, gente, dá vontade de botar ela num potinho, assim, muito fofinha. Ela é um amor, ela é um amor. Vontade de pedir assim, poxa, me adota, seja minha tia. Sim, Quando exatamente. ela foi nomeada, né, ministra da Cultura, apareceu muita gente pra questionar isso, por ela não ser necessariamente ligada à política, mas Maga tem uma ligação muito grande com projetos sociais de Salvador. Projeto social. Assim, porque é também de onde ela parte, de onde ela, enfim, sempre contribuiu para a carreira dela. Então, acho que faz todo sentido essa nomeação. E eu acho que é aquela coisa, né? Todos os artistas da Bahia cantam Faraó, mas na voz de Margareth é outro rolê. Sabe? É indiscutível. outro rolê. Inclusive, no show desse domingo aí, a Dani Mercury estava junto com a Marga, e eu acho que foi muito legal na hora que elas começaram a cantar junto, porque dá pra ver a felicidade, sabe? Tipo, você conseguia ver que as duas estavam se divertindo, a felicidade de uma tá recebendo a outra ali no palco pra poder cantar junto. E como a gente falou, essa questão da música, eu falei Faraó, é bizarro. É bizarro porque, tipo, eu tava... Nesse momento foi o momento que eu fui ali mais pro meio da galera, meio da plateia, então tava vendo muita criança também. Tipo assim, criança que, sei lá, beirava os 15, sei lá, 16 anos, não pegou isso de fato como um hit de lançamento, vamos botar dessa forma. E é muito doido pensar que é assim que a Marga abre a boca pra falar. Eu falei, a criancinha pequenininha, sei lá, 15 anos, começou... Eu falei, caralho... mas tem umas sabe? músicas que são atemporais, tipo Baianidade na Go. Tipo assim, você pode ter nascido em qualquer época, você vai saber cantar. Não tem como. O axé tem isso, ele tem essas músicas que transcendem gerações e você nem sabe como foi que você aprendeu, que você não senta pra aprender. Exato. Sim, você não tem a memória de tipo, quando isso entrou no meu HD? Apesar de que Faraó, não sei, Divindade mas do eu Egito, sei. pra eu aprender a letra toda, meu amor, eu acho que eu tenho que passar uma semana debruçado. É tipo, sei lá, tem uma outra dela também. Dandalunda também, amigo. Dandalunda. Dandalunda, eu não faço a menor ideia de em que momento na minha vida eu fui aprender essa música, mas na hora que ela começa a cantar, eu vou junto com ela, sabe? Tipo, é outra que é dessas de geracionais, assim, que toca, a gente vai atrás e não sabe nem por quê. Mas tá indo. Agora, eu acho que a gente falou de Maga, falou de blocos afro, falou de Ivete, tá na hora de falar dela, né? Que Xande Levi tava aguardando ansiosamente. Ele tá. Pronto. Ele tá. Quer falar? Não entendi, porque na verdade, não. O Paulo falou que a gente ia falar de todas as divas que vieram da Bahia. E essa daqui nasceu em São Gonçalo. Então, assim, tudo bem. Não, mas calma aí, ela foi pra Bahia, ela mudou pra Bahia com 5 dias de nascida. Não, eu tô brincando. E ela recebeu o negócio lá de Soteropolitana, da prefeitura. Não, gente, eu tô brincando, pelo amor de Deus, antes que peguem a minha fala fora de contexto. Ela é outra que é uma querida também, ela é super simpática, fofa. Não foi você que tava tem falando nada ao vivo contra ela. no off, não, Xande Levi. Não, o que eu estava falando no off é que eu realmente, hoje em dia, e vou falar no on também, hoje em dia eu acho que ela se perdeu um pouco. Sim, e é isso. Com certeza, acho que as músicas que ela lança hoje em dia meio que não faz muito sentido. Não é à toa que a Voz do Povo tá aí mostrando que realmente não faz sentido. Só isso, mas não tem nada contra. Eu fico contra. impressionado com alguns pontos com relação à carreira da Milk, porque... Ela é uma desses exemplos, como a gente estava falando ainda há pouco, sobre ele sair de uma girl band e seguir carreira solo. Eu acho que no decorrer do caminho dela, ela caiu
tanto no desgosto do público por N motivos, inclusive motivos políticos, que às vezes não tem nada a ver com música. E acho que isso acaba desagradando parcela da galera que era fã dela e que vai se desinteressar pelo trabalho. Não tem como. Sim. Acho que personalidades públicas, artistas, têm que entender que sim, é necessário, com toda certeza, posicionamento político. Em alguns casos, no caso dela, não precisava, sumia, né? Fingia que não. E que isso vai acabar afetando sua carreira. Mas acho que para além disso, para além das questões políticas também, eu acho que depois de um certo tempo ela começou a se perder musicalmente falando, sabe? Tipo, de lançar músicas que não estavam agradando a galera, não estavam agradando o povo, era uma mistura, às vezes, de tentar fazer um hit internacional, mas também não tava com respiro pra isso. Então, acho que ela foi se tornando esse grande... E o termo é esse, nada contra você, Claudinha. Viva a sua vida aí, seja saúde, feliz e paz. Mas ela acabou se tornando um grande meme da internet. Querendo no ao vivo quanto de música. Mas uma coisa que me impressiona de verdade é ver que ela tem público pra fazer a apresentação ao vivo. Que ela vai fazer um trio e tem uma galera lá que vai estar cantando junto com ela. Ainda hoje. Então, sabe? então. Ai, não acredito que eu vou defender Cláudia Leite aqui nesse programa. Vai, defende. Eu acho que a Cláudia, ela teve... Primeiro que ela já começou muito comparada com Ivete. Porque a gente tava nos anos 2000, né? Obviamente, rinhas de divas pop, rinhas de divas do axé. Eu acho que ela partiu de um lugar que ela tem um timbre que hoje a gente diferencia muito bem, mas que lá no começo ainda era muito... As pessoas ainda falavam, nossa, ela canta parecido com Ivete. Porque o timbre dela está na mesma região. E acredito que tenha sido de propósito. Eu acho que foi de propósito. Não sei se foi de propósito, mas assim, elas têm um timbre que é ali meio similar. Apesar de que diferente, também um pouco similar. E aí sempre rolou essas comparações. Ela surgiu de uma banda também, que foi Babado Novo. Enfim, e aí depois estourou em carreira solo. Então ela sempre foi aquela coisa meio Britney Christina, que era inevitável de acontecer pela mídia. Eu concordo que ela se perdeu muito, assim. Quando eu penso nos principais micos da carreira de Cláudia Leite, vamos dizer assim, eles são sempre não relacionados ao palco. Sempre são declarações, posicionamentos, ausência de posicionamentos. Então, com exceção daquela vez que ela resolveu voar no Rock in Rio 2011. Tem uma coisinha ou outra. Com exceção desse meme. Mas eu acho que ele também foi um artista tentando inovar e que não deu certo, mas aconteceu. Enfim. E aí ela tá sempre nesse lugar, né? De coisas e de controvérsias. E é muito triste, porque eu, Alexandre, gosto muito de Cláudia Leite no palco. Eu acho que ela entrega muito. O trio de Cláudia Leite, assim, eu nunca fui num bloco, mas assim, na pipoca, é impressionante. Ela é uma excelente puxadora de trio. Ela canta bem. Ela canta muito bem pra Axé Music. Então, não acho que ela seja uma artista ruim, no sentido de, não gosto do show de Cláudia. Não me divirto sim, se ela estiver cantando. Ela vai ter uma série de hits, porque ela tem uma série de hits ali, dos anos 2000 até agora. Sim. Eu assisti o show de Cláudia Leite no Festival da Virada, e foi impressionante, assim, a energia, porque ela trouxe os hits, assim, a coletânea de hits que ela tem, e de fato, não tem como não ser impactado por isso. Mas ela deixa a desejar em todos os outros aspectos, no sentido de realmente ter se perdido como artista, e muitas vezes... não sei, parece que ela não conhece o público que tem. Ela tem um público que é majoritariamente LGBT. Acho que até diferente de Ivete, que abrange muita gente. Eu acho que Cláudia Leite é muito mais LGBT até. Tem um público bem pontuado, um público cativo que é muito mais gay do que o de Ivete. Sim. E aí... É penetração de público diferente. Parece que ela não sabe olhar para o público que tá ali fiel a ela no rolê, sabe? E aí essa ausência de posições mais assertivas, sabe, de falar mesmo sobre questões que tocam esse público, eu acho que isso deixa ela meio que... diminui ela como artista mesmo, assim. A gente pensa, por exemplo, em Daniela Mercury, que é a artista talvez mais engajada do Axé Music, que tá sempre falando, não necessariamente sempre falando coisas que a gente concorda, mas tá sempre ali, sabe, dando a cara a tapa, se manifestando e tal. Então a gente fica triste com isso, porque Cláudia Leite poderia fazer muito mais. Acho que é essa a sensação. Uma coisa que eu sinto com ela, tipo assim, cara, eu era o tipo de pessoa que tinha aquele clássico DVD do Babado Novo. Eu também. Eu escutava, assistia de furar lá de 2004, que se chama inclusive Uau, Babado Novo em Salvador. Cara, eu chutava esse DVD toda hora. Toda hora. Eu acho que foi um rolê de que, tipo, ao decorrer da carreira dela, com o tempo foi passando, eu acho que foi realmente essa falta de
não só identificação, como posturas, como o Santana tava botando agora, que foram fora do palco que me fizeram se desinteressar por ela, sabe? Tipo, no próprio Festival de Verão agora, ela era convidada de um dos shows. A galera elogiou muito, inclusive, a participação dela com Chiclete, no palco, foi incrível. Com Chiclete foi de lindo. Banana, que foi... Todo mundo falou que foi lindo, mas sabe quando o artista hoje em dia já não te cativa, sabe? Você não sente que tem vontade de assistir mais ele ali e tal. Eu acho que aconteceu isso comigo. Então acho que é Por um outro lado, para além de tudo tudo isso, eu acho que existe também uma crise aí de gestão de carreira, no sentido de que parece que ela tá pouco ligando pros lançamentos dela mesma, de se projetar como que artista. ela só tá soltando. Que ela tá só, sabe, eu faço meus shows aqui, eu tenho meus shows certos, tenho meu público cativo e é isso. Por exemplo, ela lançou recentemente um EP que é muito bom. De verdade, o EP é muito bom. Eu coloquei até aqui nas indicações o Real Verso lá do B. Qual o nome? Ela acabou de lançar, acho que tem uma semana. E tem uma música chamada Destrava, que pra mim deveria ter sido o single de destaque que ela deveria ter lançado, ao invés de Liquid Tea, que ninguém curtiu. E, sabe, qual a estratégia de lançamento disso? Ela nem cantou as músicas no Festival de Verão. E sabe o mais interessante que você tá comentando disso? Ela fez esse lançamento do lado B, né? Que é a continuação do lado A que ela tinha lançado no ano passado. Mas, por exemplo, sei lá, a performance que ela resolveu fazer, sei lá, na NBA recentemente, sabe? Tipo, what? Você tá fazendo um lançamento total voltado pro carnaval e você tá num posicionamento de fazer apresentações no exterior, internacionalmente falando, sabe? Tipo, parece que é uma gestão de carreira que não... Agora falando de equipe, não necessariamente só dela, mas parece uma gestão de carreira que parece desmedida, sabe? Fora do tom. Se você tá lançando um álbum que é totalmente voltado pro momento de verão do Brasil, que é a proposta, pelo menos do lado A era essa, acredito que o lado B também seja, que é a proposta do projeto, por que você tá buscando uma projeção do nada internacional, sendo que você ainda precisa consolidar o projeto aqui, sabe? Porque eu acho que, assim, quando a gente fala de divas, e divas pop, e quando eu falo Axé Music, obviamente a gente tá falando de pop no Brasil, pop nacional, eu acho que quando você lança uma carreira pra ser uma diva pop, você precisa de hit. Depois que você tem hit, o que você precisa é uma gestão de carreira, de posicionamentos, de o que mais você vai fazer além disso, o que de inovação você vai trazer, e aí sim você consolidar o público. E aí o que faltou um pouco na Cláudia, eu acho que foi isso. Ela teve os hits, muitos hits. E sinceramente não acho que Lick-Tick é tão diferente de Baldinho de Gelo. Não acho que seja tão ruim. Acho que a galera... O Baldinho de Gelo eu achei ruim quando saiu também. A letra então, mas assim, mas é funciona. hit. Não faz diferença, exatamente. Eu acho que a galera pega muito no pé dela, não é porque a música é ruim, ou porque, enfim, não agradou. Não é sobre isso. É sobre outros motivos. Então ela deveria tentar entender quais são esses motivos e contornar. Só que parece que ela faz justamente o contrário. Pois é. Mas definitivamente, como o Xande falou, não dá pra dizer que ela não tem talento, não dá pra dizer que ela não é boa, não dá pra dizer que ela não sabe segurar um público, não dá. Complementando uma coisa aqui que o Paulo falou de divulgar, por exemplo, Ivete no Festival de Verão, ela aproveitou pra fazer o público conhecer, porque ela lançou um EP, né, esse carnaval, que tem Macetando, que tá hit, mas tem mais 2 músicas. Ela aproveitou pra fazer o lobby de Você Não Sai, que ela ensinou a galera a cantar no palco do Festival de Verão. Por quê? O Festival de Verão de Salvador, tradicionalmente, é uma vitrine para o carnaval. É onde a galera tá toda ali, na vibe já da pegada do carnaval. Então é a melhor oportunidade que um artista da terra tem de divulgar o seu single pra uma grande audiência. E a Ivete fez isso com um segundo single, porque ela já emplacou um. E Cláudia Leite não cantou nada do novo EP no Festival de Verão, sabe? Você pega por esses detalhes, essas nuances, assim. Que gestão de carreira é essa? E... Além do que, Cláudia Leite foi uma das primeiras promessas que a gente teria de diva pop internacional representando o Brasil. Fechou contrato com a Rock Nation e ficou por aí. Então eu acho que é bem isso que você tá falando, assim. Você, ao longo da carreira dela, você vê alguns momentos em que parece que se perdeu, tava meio perdido ali, sabe? E só o que eu vou complementar, né, que vocês não vão me ver num bloco pago de Cláudia Leite. Mas, se tiver uma pipoca, amor, sem militância aqui também, eu estiver lá cantando, não venha me cancelar no Twitter, porque todo dia é um cancelamento diferente. Já tô falando aqui, se tiver uma pipoca e eu estiver lá, eu tô lá mesmo. E é isso. Filma o Xande e bota no Twitter que eu quero ver. Pronto. Filma o Xande e fala, olha lá, ele é bom deixar claro. Eu acho que a gente falou, assim, das 4 maiores divas assim, da Axé Music, no geral, mas tem muitas outras. E aí eu trouxe algumas aqui pra ver se a audiência conhece, lembra ou sabe quem são.
A gente tem a Aline Rosa ali, que foi vocalista da Cheiro de Amor, que tá na ativa. Eu acho que ela também é um desses nomes que leva aí a Axé Music adiante, porque ela é bem mais nova do que as citadas. Mas eu acho que ela deu azar, assim, ela surgiu em 2003, quando o Axé já tava... Não tava em declínio, mas assim... Eu acho que se ela tivesse surgido antes um pouco, talvez ela tivesse uma projeção nacional maior. E ela também tem um público muito cativo. Então ela continua fazendo esse circuito de shows, assim, as micaretas, o carnaval, ela é muito ligada. Aqui em Salvador a gente tem o Grupo Sun, né? Que é tipo uma The Week. O Grupo Sun meio que monopolizou, digamos assim, os circuitos de axé fora do carnaval, né? As micaretas, os eventos, enfim, ela tá sempre presente, porque ela tem um público muito cativo. Inclusive o bloco de Aline eu recomendo muito porque é mais tranquilo. Por exemplo, o bloco de Ivete Sangalo pago, gente, é um inferno a experiência no sentido de que é muito apertado, muito empurrão e tal. O de Aline eu já acho mais tranquilo, dá pra você circular, mas assim, tem uma galera cativa que vai sempre, porque ela entrega, sabe? E é isso. A gente tem também Mari Antunes, que é a atual vocalista do Babado Novo, que é outra que também não tem essa projeção toda, mas canta muito bem, é linda. Tem também a Larissa Luz, né, que ficou conhecida como vocalista do Araqueto entre 2007 e 2012. Eu acho que Larissa também é verdade. é essa artista que, por escolha mesmo artística, ela faz uma... Não é bem uma transição, mas assim, hoje ela tá num outro lugar. Ela tá dentro ali da Axé Music, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo outras coisas. E eu gosto muito. Ela inclusive, com o Xenia França e Lued Luna, vão puxar o trio delas, né? Das três, que a gente chama de Nordestine Childs. Que é o... Eu adorei o nome. É o Aya Bass. É o Aya Bass o nome do grupo, deixa eu ver aqui. Aya Bass. Esse ano vai ter de novo, que é um trio formado por Larissa, Lued e Xenia. Então, quando a gente tá falando aí de renovação da Axé Music, a gente tem esses nomes muito fortes aqui também. De mulheres pretas, o que é importante, né? Porque a Axé Music é um gênero essencialmente preto, apesar de não parecer pelo recorte dos anos 90. E Lued e Xenia estão na trilha sonora de Renascer, né? Cantando a música de abertura. Isso é bem legal de destacar, porque é realmente uma projeção nacional. Então, acho que são duas grandes promessas mesmo. Puxa aí, Levi, vai as outras, pra ver se a galera lembra. Emanuele Araújo, inclusive, que eu lembro por atuações dela. Eu não sabia, inclusive, que ela era uma das divas da Axé Music, não. Pra ser bem sincero, minha visão de sudestino, eu conheci ela como atriz. Então, tô chocado aqui que você colocou ela, não sabia. Então, ela substituiu Ivete na banda Eva. Quando Ivete saiu ali em 99, ela substituiu. Eu acho que o peso dessa função fez com que ela decidisse ir por um outro rolê, sabe? Tipo, sim. Substituindo Ivete aqui. Que é isso, substituir Ivete Sangalo. E depois de Emanuele, a gente teve, na banda Eva, a gente teve Saulo, que também foi um grande sucesso. Então, não sei, talvez ela tenha entendido que o rolê dela era outra coisa e foi pela atuação, tanto é que ela é muito mais conhecida como atriz mesmo. Inclusive, tem uma série dela que eu adoro, que acho que foi até cancelada na Netflix, que é Samantha. É muito engraçada essa série. Verdade. Foi cancelado, infelizmente. Eu acho tudo. Temos também Gilmelândia, que ficou conhecida aí mais como vocalista da banda Beijo em 98, 1000 anos atrás, eu lembro disso. Ela substituiu o Netinho, e aí tem uns sucessos que é Bate Lata e Maionese. Pega uma latinha e bate uma na outra, tchá, 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 bate uma na outra. Pô, isso aí. E maionese, tu bate feito maionese. Porra, tudo? Essa daí sobrevive de royalties até hoje. Porque são grandes hits da Mas ela tá nativa, tá? A gatinha continua fazendo show. Mas não tô falando isso. Eu tô falando que sobrevive porque foram grandes hits que vão perpetuar. Estouro fora de porra. Se quiser se aposentar e viver só desses royalties, já... Ainda digo mais, ela tinha a Gilmelândia, ela tinha esse BO aí de assumir a banda Beijo, justamente substituindo o Netinho. Então, tipo assim, tinha uma expectativa, acho interessante, porque na maioria dos casos que a gente vê é sempre uma mulher substituindo outra. Isso aí, de repente, era uma mulher substituindo um homem e... Uma gay, a Luca, não sei. Ei. E também a gente fala um pouquinho de precursoras, né, de quem veio antes. Ela que eu acho que foi a primeira grande cantora da Axé Music, que é Sarah Jane. Pra quem não conhece, a Roda, não é possível que vocês não conheçam a Roda, procura aí a Roda. Vamos abrir a roda. Vocês conhecem essa música, gente?
Sim, Claro, óbvio. por favor. Uhum. Então, ela... Os bloquinhos dos brancos do Zona Sul do Rio de Janeiro adoram essa música. Fazer uma ciranda. O pior é que é verdade. A galera cirandeira adora essa música. Puta que o pariu. Pra vocês terem uma ideia, a Sarah Jane foi uma das pessoas que introduziu o Carlinhos Brown. Então, assim, ela realmente é precursora quando a gente fala de Axé Music. E tá aí entre os grandes nomes, as grandes cantoras. Ela e Márcia Freire também, que é contemporânea de Daniela Mercury. E que comandou durante 13 anos a Cheiro de Amor também. E vendeu milhões de cópias. E depois aí tentou carreira solo, depois voltou pra Cheiro, mas enfim. Acho que as coisas vão acontecendo ou não acontecendo. E eu coloquei aqui também Carla Vise, que substituiu Márcia Freire na Cheiro de Amor e também teve uma carreira de sucesso. Então a gente tem várias divas, assim, que hoje em dia talvez não sejam mais tão conhecidas ou estejam na boca do povo, mas que contribuíram de alguma forma pro gênero ser o que foi e o que é até hoje. Você colocou aqui uma que me... Nossa, cheiro de infância. As meninas, passado. Que Bom, xibom, bombom. Completamente delas, passado. Carla Cristina. Elas inventaram a militância, né? Sim. Analisando essa cadeira. Cadeira hereditária. Nossa, porra. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E a Carla Vise também tem cheirinho de infância porque o vai sacudir, vai abalar. Isso daí também você consegue se teletransportar para aqueles carnavais dos anos 90. Aquele álbum icônico que era Axé Bahia 94, Axé Bahia 96, 98. Que eles faziam coletâneas de hits. E, gente, quem não tinha esse álbum pra torar ali o CDzinho, era tudo de bom. Passado. Cheirinho de infância nessa reta final de episódio. A gente colocou aqui, mas já adiantamos também, né, as divas da chamada Nova Bahia, que eu acho que são também divas do axé. Então, Lued, Xenia França, Raquel Reis, a própria Larissa Luz, quem tá vindo agora. Eu acho que essa galera bebe também disso. Bebe de outros lugares, mas também bebe disso. Então, vale a pena você conhecer o som, caso não conheça. Caso não conheça, a gente tem um episódio lá do B, entrevistando Raquel Reis, que a gente bateu um papo com ela. Então, caso você queira ouvir, a gente tem esse episódio conversando com ela. Então vai lá ouvir e conhecer um pouco o trabalho da gata. Caralho, que delícia de gancho, hein, meu Deus do céu. Bora pras indicações. Olha, eu confesso que eu queria começar com polêmica logo, mas vambora. Ai, meu Deus. Vai. Comece, então comece. Vamos começar pela polêmica? Eu quero começar pela polêmica porque não tem como falar de outros 2 lançamentos dos últimos dias aí, porque inclusive temos um Barbs aqui, né? Durante essa gravação. Eu quero saber, meu querido, o que você achou de Riz da Megan Thee Stallion? O que você achou de Big Food da Nicki Minaj? Não. Bora. Eu não quero falar sobre isso. Eu falei no Twitter que eu não quero falar sobre... Gente... No seu podcast você vai falar. Tá bom. É o seguinte... estou achando uma grande papagaiada das duas não, da Nicki Minaj, que está brigando com a parede, tá? Já vi essa história antes, acho isso ridículo. Acho que entendo a questão cultural do beef no hip hop, da diss track, super entendo, super acho isso em alguns momentos super cabíveis. Mas, sinceramente, em um ambiente tomado pelo machismo, em que, basicamente, existem 3 grandes rappers a nível internacional mainstream, que a gente sabe que é Nicki Minaj, Cardi B e Megan Thee Stallion, eu acho ridículo... Coitada da Doja. Não, mas... eu sei, tô zoando. Você entendeu o que eu tô falando. Eu acho ridículo a Nicki Minaj, que é considerada a rainha do rap, toda vez ficar traçando uma briga com alguma rapper sem motivo... Assim, sem motivo não, desculpa. Ela pode ter os motivos, mas sem... necessidade, visto que ela lançou um álbum maravilhoso, ela não precisa disso, ela já é considerada a rainha do rap, não tem porquê ela ficar fazendo isso, você vê que ela tá brigando com a parede, não achei, nem ouvi a diss track, pra ser bem sincero, não quis ouvir, não quero ouvir, ouvi Riz, da Megan Thee Stallion, eu achei maravilhoso, sou Barbs, todo mundo sabe disso, mas não estou do lado da Nicki Minaj dessa vez. Tô achando uma papagaiada, eu tô, querendo que ela saia das redes sociais, que eu acho que tá totalmente desnecessário. E... Tá desmedida a reação dela. Tá feio, entendeu? A reação dela tá muito desmedida. Então ela tá quietinha, só olhando pra tela aqui, com um sorrisinho na cara. Eu acho que tá desnecessário, tá feio. Acho que quem tá defendendo
definitivamente não quer o bem dela, sabe? Uma coisa que me assusta nessa situação toda, dela tá se doendo por causa da música da Megan, e o que me chama a atenção em diss track, gente. Diss track em cultura do hip hop é uma coisa super comum. Ano passado teve uma que estourou da Ebony aqui, que é maravilhosa, inclusive, e eu gosto da diss track que é assim, que é igual a da Ebony, que ela pega o nome da pessoa e fala assim, ó, você faz isso aqui, entendeu? E aí quando você para pra olhar pra música da Megan, ela não cita em momento nenhum da Megan não, da Nick. Isso. Não, da Megan. Da Megan você não vê em nenhum momento que ela cita a Nicki Minaj. E o que me assusta e o que me preocupa na situação como um todo é ela ter se doído pra defender o maridão dela, do qual foi acusado de algo que não é legal. Pra quem não tá boiando, não tá entendendo, é que a Megan Thee Stallion lançou uma música que em nenhum momento ela falou não estava falando de ninguém, ela lançou uma música simplesmente. E aí teve um verso em que ela falou que essas mulheres, elas não ficam putas com a Megan, elas ficam putas com a Lei Megan. E a Lei Megan é uma lei feita nos Estados Unidos em que obriga culpados de abusadores sexuais a darem informações pessoais, né? Para as pessoas meio que se prevenirem disso. Então, tipo assim, em nenhum momento ela tava falando. Só que a Nicki Minaj, ela casou com um cara que ele foi acusado de abuso sexual. E simplesmente ela resolveu surtar em cima da defender. Megan, eu achei isso bizarro. Disso. Tipo assim, a Megan podia estar falando de qualquer pessoa da indústria. Nem não estava, da música. Mas... Amigo, ela poderia falar, sei lá, de Hollywood. Não, eu até acredito que a Megan tava falando da Nick. Mas assim, é um ponto que você não tem defesa, amor. Você fica quieta, exato. Sabe? É isso que me pegou, sabe? Tipo, pode ser sobre você, mas, mana, você, mulher, não vai defender um homem que foi acusado de abuso, pelo amor de Deus. Sabe? E tomar as dores por ele nessa proporção que ela tá fazendo, tipo, de passar, como a galera tava falando, ela tá passando aí 48 horas, 72 horas, discutindo sozinha no Twitter, fazendo live do Caralho 4, sabe? Tipo, não, apenas não. Eu acho que a Nicki Minaj, ela perde essa grandiosidade que ela deveria ter e atribuir a si, porque ela, de fato, é o maior nome do rap feminino e ela não precisa, sabe? De tudo isso que ela faz. Acho que ela podia aprender um pouquinho com os modelos de carreira de Beyoncé e de Rihanna. Se colocar, talvez, até num patamar mesmo de ficar mais quieta, ficar mais na sua, sumir um pouco, porque ela não precisa, gente. Não precisa mais de nada. Não precisa. E o irmão da Nick também, ele foi sentenciado a estupro. Então, assim, já é uma coisa que as pessoas em volta dela ela já não tem o melhor histórico, e aí ela vem defender quando ninguém falou do nome dela, e tipo, é isso. Eu super entendo, super imagino que a Megan Thee Stallion estivesse mandando uma indireta pra ela, mas, mano, você responde indireta com uma outra indireta, entendeu? Você não tem necessidade de fazer uma diss track, e tipo assim, os pontos que ela levantou são absurdos contra a Megan, e, enfim... Sabe o mais louco? Inclusive, enquanto a gente tá gravando, isso aconteceu. Enquanto a gente tá gravando, a Megan Thee Stallion anunciou a turnê dela que ela vai fazer nos Estados Unidos. E é isso. Ela tá se aproveitando disso, porque no fundo, vai ser bom pras duas, em termos de número, sim. Sim. Mas só vai ser ruim pra Nicki Minaj, que tá dando palco sem necessidade. Enfim, necessidade. Não ia falar sobre isso, fiquei aqui 10 minutos comentando. Que ódio. Mas acho que faz sentido o que eu falei. Faz sim, amigo. Olha, e eu quero aproveitar aqui já pra dar várias dicas juntas pra galera poder entrar no climinha de carnaval. Acho que tiveram lançamentos interessantes aí nas últimas semanas que estão flertando justamente com essa ideia de hits carnavalescos, hits de verão e tudo mais. Começando pelo pessoal da Tocha, que lançou Summer Groove. Eles lançaram esse EP, eu acho que é um EP, né? Vou chamar de EP. E continua explorando a ideia que eles lançaram do álbum do ano passado, que é falar um pouco sobre black music. Nessa novo projeto eles trouxeram músicas inéditas com Bacuxi do Blues, Rico da Laçã, Vitão e o Canalha. E tem um remix com o Musão, que eu adorei. E acho que é muito interessante, eu gosto muito da sonoridade dos meninos, então pra quem quer entrar nesse Chibatinha, toca aquela. Chibatinha, toca aquela. Guitarrista da Chibatinha, toca aquela, pelo amor de Deus, eu vou junto, rebolando sozinho, assim. Ele é um fofo. É um fofo, é um amor de pessoa. Além disso, né, óbvio, outros lançamentos que também tiveram que eu gostei, que eu escutei com até mais frequência do que eu achei que fosse escutar. Léo Santana com Ludmilla, ela terminou no WhatsApp. Meu Deus, que pagodinho gostoso. Pelo amor de Deus, acho que não tem como. Botar a Ludmilla pra cantar pagode é a minha sina, a minha paixão. A gatinha resolveu... o Léo Santana resolveu lançar essa música em parceria com ela. É uma música muito boa, muito gostosa, vale a pena escutar. É um pagode raiz, gostoso demais.
E já que eu tô falando de pagode, a Jupe do Bairro, essa aqui é pra galera que quer conhecer coisa diferente. Ela lançou Amor de Carnaval. Ela lançou em parceria junto com o Pagode da 27, que é um pagode que acontece aqui em São Paulo. É muito interessante porque ela resolveu misturar pagode pra galera, inclusive, que é de São Paulo, vai entender as referências de eletrônica que ela resolveu trazer na música, porque é isso, a Jupe do Bairro, ela sempre vem com uma pegada bem pesada de influências fortes de música eletrônica, então eu acho que ficou muito interessante. Eu achei a faixa curiosa, sabe? Tipo, de você escutar essa mistura doida que é um grave pesadão de um eletrônico misturado junto com um pagode. Fora, né, as letras da Jupe, eu dou gargalhadas escutando ela, porque eu acho genial as trocadilhos que ela faz. E, além disso, também tem um lançamento novo da Preta Gil com o Thiago Pantaleão na batucada. Eu sou cadelinha do Thiago Pantaleão, ele lança música e eu vou escutar com toda certeza, até porque ele também é um gostoso e um amor de pessoa, um poço de simpatia. E essa música é muito gostosinha, é uma delícia de escutar. Eu escutei ela, inclusive, durante essa viagem que eu tava fazendo agora pra Salvador, e de tempos em tempos eu botava ela porque ela é uma música muito tranquila, é uma música muito leve, é muito boa. Amigo, delícia são eles dois se beijando no teaser do clipe lá. Aquilo dali eu fiquei com... A bissexualidade aflora em todas as pessoas quando aparecem pessoas gostosas assim se beijando. Gente, eu falei, gente, se tornem bissexuais que vocês ganham mais. E eu acho que é uma música muito legal, uma música muito gostosinha, e fica a dica, na batucada. Eu fui super despretensioso escutar e gostei. É isso, né? Eu tinha colocado aqui o Real Verso, mas já falei, do lado B da Cláudia Leite, em especial de Strava. E o Festival de Verão também acho que a gente meio que já foi falando, né? Intercalado entre as divas. Então, tá aí essas indicações. Eu queria deixar uma indicação também, porque eu estou... Aí que fique claro. Eu estou fazendo para mim as minhas apostas do meu carnaval. Eu fiz uma playlist que eu faço todo ano, meus amigos pedem pra fazer, enfim, pra ficar tocando no carnaval. E aí, eu vou compartilhar, caso queiram. Manda aí o link pra eu criticar, vai. Não, porque eu não quero... Exatamente. Gente, a playlist é minha, eu não tô pedindo opinião. Eu tenho certeza que a playlist é ruim. Eu tenho certeza absoluta. Pra ouvir. Não, só por causa disso. Não é ruim não. Por exemplo, tem Pernabamba do Parangolé com Léo Santana, que eu acho que vai ser muito boa, mas também tem Sou Musa do Verão, da Luísa Sonza. Então, assim... Então é ruim. É a minha playlist com as minhas músicas do meu carnaval. Não quero playlist de sudestino, é isso, gente. Não tem pra onde correr. Quem quiser ouvir, eu vou compartilhar. Tem Cavalinho também, do Pedro Sampaio, agora com Gasparzinho, gente, que acho que vai ser um grande hit do meu carnaval. Carnaval é Axé Music. Desculpa, Brasil. Então, por isso que eu tô falando, nesse episódio, eu tenho que contextualizar que é minha que ele nem playlist. é paulista, ele ainda é carioca, ainda dá pra defender, mas assim, porra, Xandileiro. Pelo amor de Deus. Assim, gente, sinceramente. não estou fazendo para o público. Para mim. Ele não precisava ter vindo cheio de dedos, ele só precisava ter divulgado. Fala assim, essa aqui é a minha playlist pessoal de carnaval. Não, mas ele quis explicar tudo. Ele já veio com disclaimer. Sabe quando você faz um tweet sabendo que vai ser cancelado, aí você bota o tweet seguinte no disclaimer? Não, gente, foi isso que eu quis com validade de um mês. Exatamente. Mas é porque... Uma vez que eu faço uma playlist e divulgo aqui, eu tenho que explicar isso, porque senão, tá faltando não sei o quê. Você não acha que não sei quem vai ser a aposta do... Gente, é meu carnaval, tá? Só isso que eu queria deixar claro. É isso. Ai, Deus. Bora pros comentários. Aproveita que você tá no disclaimer, amigo. Já começa nos comentários. Gente, a Leilane UOL, ela vai ganhar um broche de ouvinte do mês, né? Que ela tá aqui sempre, toda semana ela tá aparecendo aqui nos comentários. Que ela comentou que amou conhecer o Guilherme, foi um ótimo convidado, que a gente arrasou, e ela também comentou, meus queridinhos do momento são Karol G. Isso a gente tava falando do último episódio, em que a gente falou de pop latino. E a gente perguntou quem eram os queridinhos, quem vocês gostavam de acompanhar do pop latino. E ela botou, meus queridinhos do momento são Karol G e Bad Bunny. Esse último do Bad Bunny, o álbum não me pegou tanto, mas Um Verano Sem Ti e os singles da Kitty e Yanoguni são tudo de bom. Enfim, ela também falou de vários outros que ela gosta. O Mike Towers, Raul Alejandro, Maria Becerra, Tokisha, Young Miko, enfim, vários outros, Rosalia, e ela, acho que ela resenhou bastante aqui, gostei bastante, e inclusive vou procurar saber, principalmente Maria Becerra, que eu não conheço, e eu achei interessante, vou ouvir um pouco. Eu acho incrível o que ela comentou da Tokisha. Eu adoro a Tokisha, gente. Que tem uma música com a Luísa Sonza que é incrível, La Muerte, amo.
Tá, você poderia ter citado a música da Tokisha com a Madonna pra você manter o Ele nível tá do seu panfletando comentário, né, demais a Levi? Luísa Sonza, gente. Puta que o pariu, Meu né? Deus do Também não tô céu. entendendo. Aqui, porque eu sei inclusive, que agora eu vou fazer só um parênteses. vocês se Não, irritam. só um parênteses que me deixou preocupado. Agora você falou isso da Luísa Sonza, me fez lembrar de outra coisa que aconteceu no Festival de Verão. Tava lá, showzinho do Léo Santana, e a convidada dele era a Luísa Sonza. Falei, tá, ok, deixa estar. Aí eu não me entendo porque o gatinho resolve apresentar a Luísa Sonza com a seguinte frase: quero chamar ela que desbanca muito preconceito. Com vocês, Luísa Sonza. Eu fiquei sem entender, Léo Santana. Assim, Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de ficar caladas. eu falei, cara, anuncia como quero chamar ela que é gostosa. Pô. Sabe? Mas dessa forma não cabe. Preconceito não contra cabe pra loiras. mim. Ela realmente faz muito pela classe. Porra! Olha, vou ler o comentário aqui do André que eu achei interessante. O André Nogueira comentou o seguinte: dizer que o pop do Brasil não é latino é confirmar que os brasileiros são a Dona Florinda da América do Sul. Se não é latino, é o quê? Bebop? Polêmico. Aí eu viro pra você eu viro pra você e falo, sim. Acho que a gente falar que o pop brasileiro não é latino, mil aspas, da língua latina, óbvio que é. Mas quando você vai olhar sonoramente falando, todos os hits que a gente faz, principalmente quando a gente quer criar hit lá fora, a gente quer conquistar primeiro o mercado americano do que o mercado latino. O último lançamento que a gente teve de uma artista nacional, nível nacional, que conseguiu fazer o inverso, que não é cantar em inglês para depois cantar em espanhol, foi quando a Anitta resolveu começar a cantar Ginza, começou a cantar com Maluma e J Balvin, que ela começou a cantar em espanhol para depois resolver começar a cantar em inglês. Então sim, infelizmente a gente é vira-lata dos Estados Unidos e resolve fazer sonoramente falando muitas músicas que bebem dessa fonte do pop americano. Exatamente. E a Elisa Ferraz Fernandes, que entregou idade aqui, ela botou, acho que a primeira lembrança latina foi Perla no Chacrinha, gente. Galopeira! O desafio da galopeira foi a própria Perla aí. E aliás, no ano passado foi um almoço dançante. Fui no almoço dançante do Lion Wolf, né? O Leão Lobo. Ao vê-la, eu fiquei completamente paralisada. Que legal esse comentário dela. Foi muito forte pra mim, me senti com 5 aninhos. Daí, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Menudo, sendo Nossa, Ruby Menudo, Roça, um dos meus primeiros crush de infância, casada há uns 10 anos com um fã... Incontestável de bolero e tango. Incontestável de bolero e tango. Ouço muita coisa por demanda alheia. Em geral, cancioneiros de 1940 e 50. Nossa, ela sabe muito mais de música pop latino que a gente. Ela devia estar nesse episódio. Tô chocado. Porra, Isa! Eu E também acho. tá casada aí, tá ouvindo por osmose música boa, é isso. Tô chocado. No Spotify a gente teve muitos comentários também. A gente perguntou qual era seu artista do pop latino favorito. Então, o André Nogueira comentou lá também, Shakira, Karol G e Caliuches. Francisco Maciel comentou que Emília foi uma boa revelação e gostou muito do álbum, né, o MP3. O Vinícius Alves falou também Caliuches. O Camargo comentou Miranda. E tem uma pessoa aqui que se chama Blue Heart. O user dele é esse. Ele falou que cresceu ouvindo Frank G, o King do R&B, mas não vê muitas pessoas falando sobre ele. E acha que hoje em dia ele só canta em espanhol. Eu não conheço. Vocês conhecem Frank G? Não conheço. Não é minha zona, mas enfim, vou procurar. É isso. Excelentes comentários, gostei Gostamos bastante. muito E volto, das interações nesse episódio. Volto ao desafio lá do começo do episódio. Mande esse episódio para um amigo que vai gostar de Axé Music, que gosta de Axé Music, que vai gostar desse episódio. Ou que não goste, não conheça muito Axé Music, mas que talvez goste do nosso podcast. Quero vocês enviando esse link, hein? Cláudia Leite, vou ficar de olho. Eu defendi ela aqui hoje. Falei de lançamentos recentes. Hoje eu tretei com um fã base da Cláudia Leite, da Nicki Minaj e a minha playlist de carnaval que levantou polêmica. Então, assim, eu hoje tô com as costas quentes. O negócio a próxima semana vai ser complicada. Boa sorte. Todo mundo marca aí, @Xandelevi pra criticar ele, tá, gente? Meu Deus, não façam isso. Obrigado, gente. Até bom semana que carnaval vem. pra vocês, até porque o carnaval começa agora. Nada de semana que vem. Hora. O meu carnaval já começa aqui dia 1º. Hoje esse episódio tá saindo 31, então bom carnaval pra todo mundo. É isso, um beijo. Se eu não aparecer é porque eu tô de ressaca. Beijo, meus amores. Até o próximo episódio.